Beleza. Então, ó, como eu estava falando para vocês, o- os exercícios de revisão teve a segunda remessa, né, de questões foi a que teve mais adesão, mas ainda assim foi mais ou menos 50% da turma que ficou em dúvida, né, nas questões. E aí eu passei para vocês uma aula sobre biomas, porque foram as questões que eu vi que vocês ficaram mais em dúvida. E aí eu queria saber de vocês qual é o ponto dessa parte de biomas que vocês ainda não pegaram bem, tipo, vocês não conseguiram associar muito bem as características do bioma, vocês não conseguiram pegar, sei lá, as relações ecológicas, características das plantas e tal. Qual foi a maior dificuldade de vocês? Porque eu vi que vocês tiveram muita dificuldade na parte de biomas. A parte de atmosfera tinha alguns pontos que tava assim, tava complicado, né, tava ruim, mas as questões de bioma especificamente foram as questões que teve mais problemas, assim, vocês erraram mais. Lembrando que eu coloquei apenas questões de marcar, né? Porque eu quero que vocês deem uma buscada, ter uma reforçada melhor nas questões de múltipla escolha, aliás, questões objetivas, porque o vestibular cobra mais isso. Então, ano passado eu também adotei essa metodologia de colocar muitas questões de marcar para vocês aprenderem a fazer esse tipo de questão, né? Então, assim, qual foi o ponto que vocês pararam e pensaram assim, ah, isso aqui eu não entendi, quando eu li essa questão eu não consegui entender o que é que ela quis dizer. Qual foi o ponto que mais ficou obscuro, assim, para vocês? Vamos lá, pessoal. Deem aí o veredito de vocês. O que é que vocês acham que a gente pode revisar aqui para ficar mais fácil de entender? Não sabe? Você respondeu as questões, Gustavo? Deixa eu ver aqui, Gustavo. Vê aí, Jefferson, que eu não lembro não, só respondi. Não, Gustavo, você não respondeu. Que legal. Vamos ver. Ana Carolina não tá aqui, né? Deixa eu ver quem tá. Ah, Francisco Gabriel também, Eric não tá. João Ítalo também. João Ítalo tá, não tá. O João Pedro tá aqui? Não, né? João Pedro não. Jorge. Jorge Enoque. Você está aí ainda? Tá. Jorge, qual foi o ponto que você ficou mais em dúvida assim, quando você foi resolver as questões que você pensou, ah, isso aqui eu não sei como resolver, não entendi muito bem, nem lembro. Mas de biomas, assim, o que é que você sente mais dificuldade quando você vê uma questão de bioma? O que é que você olha e diz assim, eita, é uma questão de bioma. Isso daqui eu não estou seguro. Qual é a parte? Vocês sabem dizer? Porque assim, fica muito difícil de eu entender o que é que vocês estão com dúvida. Peraí, deixa eu ver aqui. Essa daqui é de atmosfera. Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui também é de atmosfera. Essa também.
Vou passar aqui para outra atividade para eu ver se eu acho uma questão aqui uma questão que teve baixa taxa de acerto. Ó, tem essa questão aqui da essa questão da primeira série de atividades. Eu vou transmitir aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver? Mandem por áudio aí, porque eu não consigo ver o chat quando eu estou nessa tela. Conseguem ver? Sim, tô conseguindo. Beleza. Então vamos lá. Essa questão aqui é a questão 7 da atividade e ela teve uma taxa de acerto muito baixa. Assim, essa taxa de acerto ela não é 100% verdadeira porque ele leva em consideração, ele coloca como 0% todos os alunos que não responderam, né? Então ele baixou muito a taxa de acerto. Mas entre os alunos que responderam essa questão, a taxa de acerto dela foi baixa, né? Ó, 2 alunos acertaram e 4 alunos erraram, dos que responderam. Beleza. Então, a questão diz o seguinte: leia as afirmativas abaixo relacionadas aos biomas brasileiros. Pessoal, o Enem, ele tende a cobrar mais de biomas brasileiros do que biomas do mundo. Isso não significa dizer que ele não vai cobrar biomas do mundo, mas assim, entre biomas brasileiros e biomas do mundo, a minha aposta é que eles cobrem mais biomas brasileiros e que eles não cobrem tanto é, só a parte física do bioma, né? Ele vai cobrar basicamente alguma coisa associada com atividades econômicas, impacto social daquele bioma, esse tipo de coisa. Mas, como o Enem está mudando, né? Desde o ano passado, o Enem está passando por um processo aí de reforma. A gente tem que explorar todos os pontos, todos os pontinhos, para que a gente possa ver o que é que vai acontecer aí, né? Vamos torcer pelo melhor. Então, ó, lê as alternativas abaixo relacionadas aos biomas brasileiros. A fisionomia vegetal predominante no Cerrado é composto por um estrato lenhoso e um estrato herbáceo graminoso. Pessoal, extrato lenhoso é aquela madeira que ela é mais firme, certo? É aquela madeira mais grossa. E geralmente esse extrato lenhoso aí, ele é um pouco maior do que a gramínea. Eu vou transmitir aqui o quadro, que aí fica melhor para eu mostrar para vocês o que seria esse extrato lenhoso. Ó, vocês estão conseguindo ver o quadro? Conseguem ver o quadro, pessoal? Tô. Ó, extrato, esse termo extrato, a gente refere-se à altura, certo? Da vegetação. Esse extrato, ele pode aparecer basicamente de 3 formas, certo? A gente tem aqui o extrato lenhoso, esse aqui, ó, lenhoso. Esse aqui a gente chama de sublenhoso e esse aqui a gente chama de herbáceo, certo? É com H, herbáceo. Beleza. O extrato lenhoso, quem é que lembra das aulas do ano passado, quando a gente estava falando de xilema e floema, a gente falou de uma substância chamada de lignina. Quem é que lembra o que é lignina? Vamos lá, vocês que eram meus alunos ano passado, eu falei disso aqui para vocês. Ramona, Gustavo, Jorge, lembra não que é lignina? Mini resumo.
Você lembra, Ramon, o que é a lignina? Larissa, Vitória, você sabe o que é lignina? Lembra o que é lignina? Larissa Torres, Laiane, lembram que é a lignina do ano passado? Ó, a lignina é uma substância que vai dar dureza ou resistência ao caule da planta, certo? Então, ó, a gente tem aqui alguns exemplos de. Eu vou colocar aqui, ó. Vermelhoso. Eu vou colocar umas imagens aqui no quadro e aí vocês vão ver como vocês lembram disso, mas não estavam lembrados agora. Ó, esse caule aqui é lenhoso. Vou colocar o outro aqui. Sublenhoso. Ah, tem uma imagem aqui que tem. Opa. Ó, essa imagem aqui ela tem os três tipos de caule. Não tá das melhores imagens, não, mas dá para vocês verem mais ou menos o que é. Ó, o caule lenhoso. Vou travar essa imagem aqui para ficar melhor. Tirar essa aqui também. O caule lenhoso, pessoal, é aquele caule bem firme. Imagine aí um pé de caju, um pé de fava, um faveiro, né? Aquela o pessoal chama de faveira, um pé de manga. Essas árvores aí, eles têm o caule muito resistente, né? O caule dele é muito duro. Isso estamos falando de tecidos adultos, certo? De indivíduos adultos, cajueiro adulto. Agora, quando o indivíduo ele é sublenhoso, quer dizer que ele é um pouco mais resistente, mas você ainda consegue, né? Fazer aquela dobrazinha assim, ó, você consegue dobrar. É duro, mas você consegue, ele tem uma certa é, flexibilidade, né? Quem aqui já viu um pé de junco, o pessoal chama de junco. Esse tem aqui junco. Esse junco aqui não é o que eu tô falando. Esse junco aqui é herbáceo. Enfim, essas plantinhas que nascem, que tem um maior porte, né? Que tem um porte um pouco mais elevado, a gente diz que esse caule é sublenhoso. Ele é um pouquinho duro, mas ele não é tão duro quanto um lenhoso. E o herbáceo é essas plantinhas que tem o caule bem flexível mesmo, né? Que você consegue quebrar ele com a mão, assim, você quebra ele. Geralmente ele é mais esverdeado, né? Esses caules herbáceos. Então, ó, a gente vai ter aqui nessa. Nossa, agora deu. Não tá destravando a imagem, mas tudo bem, vamos passar isso aqui para outro lado. É, a gente tem, então, uma série de informações aqui que a gente vai utilizar para responder essa questão. A gente tem falando, já sabe que é um extrato lenhoso, um extrato sublenhoso e um extrato herbáceo. Então, ó, no cerrado, ele está falando que parte da vegetação é feita por um extrato lenhoso. Então, a gente tem árvores de porte maior, né? Nossa, essa árvore ficou tão horrível. Uma árvore de porte é, maiorzinho. Então,
a gente pode dizer que essa árvore que é de porte de extrato lenhoso. E ela tem também o caule bem firme, né? O caule bem grosso. E a gente tem o extrato herbáceo. O extrato herbáceo é aquele extrato onde vai ter a maioria feita de gramíneas, né? As gramíneas, elas têm o corpo, né? O caule da gramínea, ele é bem fraquinho, né? Bem molinho, ela é bem flexível e ela também tem uma altura bem baixinha. Então, isso a gente diz que é um extrato herbáceo e esse aqui é um extrato lenhoso, certo? Então, ó, muita gente se confundiu nisso daqui, mas é só isso. A questão fala apenas disso. Extrato lenhoso, que tem o caule grosso, né, maior, e de porte mais alto, e o extrato herbáceo, que também é de gramíneas, né? Ele está falando que é de gramíneas. O extrato herbáceo não necessariamente tem que ser de grama, né? Tem que ser um extrato de pequeno porte e que o caule seja molinho, né? Então, não necessariamente grama. Mas, deixa eu ver se tem alguém aqui da turma que está tentando entrar. Não. Tá. Então, esse item aqui, ó, é verdadeiro. Se você pegar imagens do Ei, cerrado, você professor, vai. Oi. a tela tá preta. Ah, tá. Desculpa. Vou refazer aqui de novo. Pronto. Apareceu de novo? Apareceu. Beleza. Então, ó, o item 1, ele tá verdadeiro, né? A fisionomia vegetal predominante no cerrado é composta por um extrato linhoso e um extrato herbáceo. É só você pegar as imagens do cerrado e você vai ver que eles têm aquelas árvores com os troncos retorcidos, mas que elas têm uma altura significativa também, né? E também tem muito extrato herbáceo, graminoso. Pessoal, lembrem que na prova de vocês tinha uma questão falando sobre isso. Qual é a principal atividade econômica que causa degradação no Cerrado? É a agropecuária. Lá eles têm muita criação de gado. Por quê? Porque tem uma grande oferta de gramíneas, né? Para alimentar esse gado, fazer pasto. Então, esse extrato graminoso aqui é o que é utilizado para fazer os pastos para o gado. Então, a fisionomia do vegetal do cerrado predominante é realmente um extrato lenhoso e um extrato herbáceo. Então, o item 1 está verdadeiro. No item 2 diz o seguinte: nas áreas inundáveis do Pantanal crescem diferentes tipos de gramíneas, formando extensas pastagens naturais que servem de alimento para a fauna local e também para o gado. Pessoal, as áreas inundáveis do Pantanal, caso você não lembre, o Pantanal, ele é um bioma onde as áreas inundáveis, elas não são perenes, né? Elas não são elas não estão o tempo todo lá. Elas são temporárias, essas áreas inundáveis. Então, quando ela não está inundada, cresce essa parte de gramíneas. E o Pantanal também é utilizado para a criação de gado. Lembrem lá que o Pantanal aqui da nosso país, ele fica na região do do Mato Grosso do Sul, e são as regiões onde há o maior desenvolvimento de atividades agropecuárias. É só você lembrar, se você souber, se você associar bem as atividades econômicas com a localidade, você tem noção de onde que o bioma está localizado, você consegue já ter uma ideia do que está acontecendo. Por exemplo, aqui no Maranhão não é um bom exemplo, porque a gente está numa área de transição. Mas se você pegar, por exemplo, o extremo nordeste ali do Piauí, lá já é uma região de caatinga. Então, lá a criação de gado não é tão eficiente. Por quê? Porque o terreno não é apropriado para esse tipo de criação, né? Geralmente, nas regiões mais secas, há a criação de outro tipo de gado, que não é o bovino, há a criação de cabra, né? De caprinos, de bode, enfim, você tem que associar a atividade com o local e aí você já tem mais ou menos uma ideia do bioma que tem naquela região.
Então, o item 2 aqui também está verdadeiro. Aí você já tem duas opções, né? Que foi o que algumas pessoas marcaram, que era a letra A. E você já eliminaria a letra D. Aí vamos continuar. Essa daqui talvez tenha sido a questão, o item que mais causou confusão na cabecinha de vocês. As plantas do manguezal apresentam importantes adaptações, sendo uma delas o alto potencial osmótico de suas células. Pessoal, por favor, lembrem do que é potencial osmótico. Osmose é a capacidade da água passar de um meio de diferentes concentrações, em meios de diferentes concentrações. A gente vai ter aqueles meios que são hipertônicos, hipotônicos e isotônicos. Se você está com alguma dúvida nisso, você pode assistir aulas do primeiro ano, que a gente está falando sobre esses potenciais de hipotônico, isotônico e hipertônico, potencial osmótico. Então, ó, se você imaginar o manguezal, normalmente ele está numa região mais litorânea, ele está perto ali da região litorânea, ele está numa região de estuário, onde a salinidade da água é diferente da salinidade do estuário, é diferente da salinidade do rio e também é diferente da salinidade do mar. Então, as árvores que estão presentes lá nos mangues, eles têm um potencial osmótico, eles têm uma capacidade de controlar a entrada e saída de água em suas células, porque eles vivem em um ambiente que eles sofrem um estresse salino muito grande. Então, você tem que saber fazer essas associações. Aí está falando aqui, ó, o que possibilitou às células dessa planta alto poder de sucção para retirar água do solo alagado, ó. Ele tem um alto potencial osmótico. Se você sabe o que é potencial osmótico, você sabe que tem a ver com a retirada de água, né? Eles vão conseguir puxar a água, mesmo o ambiente sendo hipertônico, né? Então, eles têm um controle muito grande sobre esse potencial osmótico. Então, talvez essa tenha sido a questão que mais gerou confusão na cabeça de vocês, mas ainda assim é uma questão que remete ao primeiro ano do ensino médio. Você tem que pensar, você tem que lembrar bem do que você viu lá no primeiro ano do ensino médio. Ah, professor, mas eu não me lembro do que eu vi no primeiro ano. Então, revisa, que tem tempo ainda, dá tempo de você revisar. Não precisa você ir atrás de tudo, mas se você revisar o básico, você consegue pegar essas questões aí. O vestibular não vai cobrar de que você saiba nos mínimos detalhes todas as coisas, até porque é impossível você aprender tudo nos mínimos detalhes de todas as disciplinas. É impossível que você faça isso, mas se você consegue fazer associações com o básico do conteúdo, já é um bom começo. Se você consegue associar um assunto lá do primeiro ano com o assunto do terceiro, você já está fazendo um bom trabalho. Então, há muita atenção nesse tipo de questão que faz associações com outros conteúdos. Lembre que o Enem ele é interdisciplinar, além de fazer com a própria disciplina, ele está fazendo isso aqui com outras atividades, né? Com outras disciplinas. Ó. Quando você associa com a parte mais econômica, você está explorando um pouco mais a parte da geografia do que da biologia propriamente dita. Compreendem? Vocês compreenderam? Então, a resposta dessa questão era que os itens 1, 2 e 3 estavam corretos, todos os itens estavam corretos. Quem errou essa questão? Entendeu agora o que aconteceu aqui? Espera aí que tem alguém mandando mensagem aqui, vai ser para alguém da turma. Não. Beleza. Deixa eu ver outra questão aqui que também ficou meio assim, coisada. Deixa eu ver.
Ó, essa questão também é bem interessante. Muita gente acertou essa questão, mas teve algumas pessoas que é, marcaram a questão diferente. Vou transmitir aqui também essa questão. O Gustavo não é normal, não. A gente já acostumou. Ó, vamos lá. Essa questão aqui também teve um pequeno, uma pequena taxa de equívoco, né? Então vamos lá. Flora e fauna dos manguezais apresentam grande diversidade. Bem adaptadas a esses ambientes ricos em nutrientes estão plantas lenhosas, herbáceas, epífitas e hemiparasitas. Pessoal, vocês conseguem diferenciar cada um desses tipos de plantas aqui? Se eu disser para vocês plantas lenhosas, herbáceas, a gente já acabou de falar, né? Do que são lenhosas e herbáceas. Quem lembra aqui o que é epífita? Vamos lá, meu povo. Que é epífita? Me diga aí, Gustavo. Eu que tô. Que não cai. Não exatamente. Vamos lá? Epífitas, pessoal. O que é epífita? A gente já falou isso. Isso aí é uma questão de relações ecológicas, hein? Esse cheirinho aí, ó, de prova. Que são epífitas. Vamos lá? Bromélias, tá. As bromélias são epífitas. Mas por que que a gente chama elas de epífitas, Larissa? O que é a relação ecológica de epifitismo? Uhum, exatamente isso, João Vitor. Que vive uma planta em cima da outra. A gente tem aqui uma plantinha, e aí essa planta, uma plantinha, uma bromélia, por exemplo, ela vai viver sobre outra planta. Por que que ela faz isso? Porque ela precisa de insolação. E como ela está em um ambiente onde as plantas são de grande porte, tem a copa muito grande, as plantas que têm a copa maior vão bloquear a passagem do sol, que não vai chegar até o solo. Então, essas plantas vivendo no solo, elas não teriam como fazer a captação de luz e elas iam acabar morrendo por falta de fotossíntese. Então, elas desenvolveram a capacidade de viver em cima de outras plantas para que elas pudessem captar luz solar e assim fazer a fotossíntese. E hemiparasita, alguém sabe o que é uma planta hemiparasita? Me digam aí o que é hemiparasita. Alguém sabe o que é? Vamos lá. O que é uma planta hemiparasita? Vou. Não fui eu que parei de falar, vou falar agora só no chat. O que é uma planta hemiparasita? Eu vou transmitir aqui o quadro para eu explicar para vocês num desenhozinho que fica mais facinho.
Beleza. Pessoal, a gente sabe que existem algumas plantas que são parasitas, né? Umas plantinhas que vivem aqui assim, tem uma planta maior, uma planta de maior porte, né? E a gente tem uma plantinha que ela vive aqui, enroscada nessa outra planta. E essa plantinha que vive aqui enroscada, ela não tem a capacidade de fazer fotossíntese, ela não faz fotossíntese, certo? Ela não faz fotossíntese. Então, ela vai puxar dessa planta aqui, dessa planta que ela está usando como hospedeira, a seiva elaborada. Seiva elaborada. Beleza. Ela vai pegar a seiva elaborada porque ela não tem capacidade de fazer fotossíntese. Então, ela já vai pegar a seiva pronta, né? Só no ponto dela comer, no ponto dela se alimentar. Mas, contudo, entretanto, existem algumas plantas que elas têm sim a capacidade de fazer fotossíntese. Elas fazem a fotossíntese. Então, ela faz a fotossíntese, apesar dela fazer fotossíntese, ela vai precisar pegar o quê? Pegar a seiva bruta dessa planta. Seiva bruta. Então, ó, a planta parasita, a planta parasita, ela vai elaborada direto. Ela não vai querer ter o trabalho nem de converter essa seiva bruta em seiva elaborada, ou seiva inorgânica em seiva orgânica. Ela não quer ter esse trabalho. Então, ela é 100% parasita. A gente vai chamar essa plantinha aqui de parasita. E a gente tem a plantinha que ela é hemiparasita. Pessoal, esse prefixo M aqui, ele quer dizer meio. Ela é só meio parasita. Por quê? Porque ela pega a seiva bruta e ela converte através da fotossíntese em seiva elaborada, certo? Então, ó, ela vai fazer metade do trabalho. Ela não vai fazer 100% do trabalho porque ela não vai captar a seiva bruta. Então, plantas que são hemiparasitas são plantas que vão pegar a seiva bruta e, através da fotossíntese, transformá-la em seiva elaborada. As plantas parasitas já pegam direto a seiva elaborada sem ter o trabalho de converter essa seiva em seiva orgânica, né? Também pela sua incapacidade de realizar a fotossíntese. Essas plantas não conseguem realizar a fotossíntese. Não é porque ela não queira, é porque ela não sabe. Certo? Então, essa daí é a diferença entre uma planta parasita e uma planta hemiparasita. Beleza, então vamos lá. Em toda a sua extensão, são habitados por diversos animais, desde formas microscópicas até grandes peixes, aves, répteis e mamíferos. A comunidade de vegetais lenhosos no manguezais é formada por um pequeno número de espécies, porque nesse ambiente, aí novamente, pessoal, você tem que saber quais são as características do bioma para você poder responder uma questão que é uma questão de ecologia, é uma questão que fala aqui basicamente sobre nicho ecológico, né? Sobre nicho e também sobre o ambiente que esses animais vivem. Beleza, então, ó, por que que tem um número pequeno de vegetais lenhosos, né? Por que que os vegetais lenhosos estão em menor quantidade? Em número de espécies que eu falo, não em número absoluto, né? Por quê? O solo é compactado e muito pobre em sais minerais. Pessoal, ó, essa letra A aqui, ainda bem que ninguém marcou, porque ela é a questão do doido. Só o doido vai marcar essa daqui. Por quê? Ele está dizendo que é muito pobre em sais minerais, mas o enunciado da questão está dizendo que ele é rico em nutrientes, certo? Então, se você marcou isso aqui, é porque você não leu o enunciado. Então, que bom que ninguém marcou. Porque esse item aqui não faz o menor sentido. Aí é que está dizendo, as plantas sofrem muito ataque de parasitas. Esse aqui é uma armadilha, por quê? Porque você viu o nome aqui, M-parasita, aí você não sabe o que era M-parasita. Aí você pensou, então M-parasita é uma planta que sofre muito ataque de parasitas, e aí você o quê?
cai na besteira de marcar o item errado, porque ele parasita não tem nada a ver com muitas plantas sofrendo ataque de parasitas. Essa daqui seria um, um ponto que, na verdade, nem seria um parasita, né? Seria um ataque de pragas, na verdade, que é implantações onde são monoculturas, né? Onde só existe um tipo de planta. Isso aí seria um problema de ter poucas espécies ali, né? Mas também não é por isso que tem um pequeno número de espécies lá naquele ambiente. Aí, ó, o solo tem um teor elevado salino e escassez de oxigênio. Pessoal, essa daqui é tipo a, que, a questão mais dada, sabe? Por quê? Porque ele tá falando alto teor salino. Aí você lembra, o manguezal, ele fica na região litorânea. Se fica na região litorânea, então fica próximo do mar, onde é que tem mais sal no mundo? No mar. Então, lá o solo vai ter um alto teor salino. Aí você pensa de novo, os manguezais, eles são afetados pelas marés. Parte daquele local vai estar inundado quando a maré estiver cheia. Quando está submerso, o solo vai ficar o quê? Com pouco oxigênio, né? Os organismos que vivem lá, eles vão utilizar o oxigênio que está lá e vai diminuir o oxigênio. Então, o teor salino é elevado e a gente vai ter uma escassez de oxigênio. Aí tem outra aqui, é o mais correto, né? Você já marcaria a letra C. As temperaturas são muito elevadas. Pessoal, as temperaturas são altas no manguezal, mas esse não é o motivo pelo qual tem poucas espécies. Assim, quando ele fala a temperatura muito elevada, você imagina um ambiente onde está tipo 40 graus o tempo todo, como por exemplo na Caatinga. Na Caatinga, as temperaturas elas são sempre próximo de 40 graus, é uma temperatura muito elevada. Mas isso não ocorre, por exemplo, nos manguezais. Os manguezais, eles não são, as temperaturas não são tão altas assim, né? A gente tem um nível de corrente de ventos muito grande ali, porque a gente está perto do litoral, então é um ambiente mais arejado, embora seja quente, mas não é tão quente quanto um ambiente como a Caatinga, né? E a última as folhas são consumidas por muitos animais. Pessoal, não é por isso que as plantas, elas são... Existe uma pequena quantidade de plantas. Por quê? A gente tem, sim, uma certa quantidade de animais que se alimentam de plantas lá nessa região, né? Mas a gente tem a predominância, por exemplo, de organismos que vivem nos ambientes de lama nos manguezais. A gente vai ter muitos crustáceos que vivem lá naquela região do mangue. A gente vai ter aves que se alimentam desses crustáceos. Lembre que quanto mais oferta de alimento tem em um local, mais vai ser o maior vai ser a capacidade de carga lá daquele local, né? Se a gente tem uma pouca oferta de plantas, né, a competitividade vai ser grande. Então, a gente vai ter que dar um jeito de diminuir a quantidade de competidores, né? A gente não, né? A natureza vai dar um jeito de diminuir a quantidade de competidores. Então, não é por isso que existe uma pequena quantidade de espécies de plantas, né? Se fosse por isso também, os ambientes que são utilizados para a criação de animais já teria se acabado também, né? Só existe um tipo de planta lá nesses locais. Enfim, a questão que o item que mais responde bem, assim, que mais te dá certeza, é aquele que vai falar sobre as características do ambiente. Quando eu coloquei essa questão, eu achei que vocês iriam fazer muito bem essa associação, mas tudo bem, a gente está aqui para aprender. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão que foi assim bem. Essa daqui é de atmosfera. Deixa eu ver mais um aqui.
Ah, achei um aqui. Ah, beleza. Biomas são conjuntos de ecossistemas influenciados pelo clima, caracterizados por vegetação própria que podem ser classificados de várias maneiras. Sobre os biomas brasileiros, podemos afirmar corretamente. Letra A. Os manguezais estão restritos à orla marítima portanto, sua vegetação é fortemente influenciada pela variação de salinidade. Pessoal, os manguezais, eles não estão restritos à orla marítima. A orla marítima seria a beira do mar, né? Não é isso que acontece. Eles estão numa região normalmente de estuário, é uma região de transição entre o ambiente marítimo e o ambiente de água doce, certo? Então não é restrito à orla marítima, não é essa coisa. Embora sua vegetação esteja influenciada, sim, pela variação de salinidade, mas não é a orla marítima. A caatinga compreende uma vegetação bastante adaptada às condições de elevadas temperaturas e chuvas concentradas, que sobrevive a condições adversas através de estratégias adaptativas, como manutenção das folhas para evitar a perda de água no período seco. Pessoal, não é manutenção de folhas, é perda de folhas. Elas vão perder as folhas para evitar perder água, certo? Folhas que são caducifólias, né? Aquele termozinho caducifólia, que é uma coisa caduca, coisa que cai. Então, não é manutenção. Compreendo que pode ter sido um pequeno vacilo aqui na hora de não ter prestado atenção sobre a manutenção. Letra C. A floresta amazônica encontra-se influenciada por clima quente e úmido, altos índices pluviométricos e grande variedade de espécies. Pessoal, isso aqui é a descrição de uma floresta tropical úmida. Nos trópicos, as temperaturas são elevadas e, devido à grande quantidade de vegetação, a evapotranspiração dessa floresta causa altos índices pluviométricos. E também, por causa dessa grande oferta de alimento, né, a gente vai ter uma grande variedade de espécies, porque lembrem lá da capacidade de carga. Quanto mais estiver disponível, muito mais vai ser, muito mais espécies vão poder sobreviver naquele mesmo ambiente. Então, a resposta mais adequada seria a letra C. No Pantanal, as cheias são características e fazem com que o local apresente baixa diversidade biológica. Pessoal, muito pelo contrário, o Pantanal tem uma riqueza muito grande de espécies. A diversidade dentro do Pantanal é muito grande. Se você observar, se você pegar imagens do Pantanal, você vai ver que a diversidade tanto de plantas como a diversidade de animais é gigantesca. Isso porque eles também fazem parte de um ambiente tropical. Até a Caatinga, que parece ser um ambiente que é muito pobre, né? Na verdade, a Caatinga tem uma diversidade muito grande, ainda mais para um ambiente que tem as condições climáticas que a Caatinga tem. Então, essa letra D aqui também não faz sentido, porque não apresenta baixa diversidade biológica, apresenta uma alta diversidade biológica. Beleza? Todo mundo compreendeu? Agora, depois que a gente já fez essas questões aí, vocês têm alguma coisa que vocês não compreenderam bem, que vocês queiram falar, que vocês digam, eu quero que rever isso daqui porque eu não entendi muito bem? Nada? Nada, nada, nada?
Beleza. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Mas se vocês quiserem esperar um pouquinho para a gente se despedir, então quem está assistindo a gravação, até mais.